de estarmos juntos para meditar na palavra do Senhor, para compartilhar as bênçãos de Deus, né? As bênçãos de Deus. Então, nesse momento, nós queremos já desejar para você, né, uma noite abençoada, né, e dizer que você é bem-vindo a mais um Word Bread, Palavra é Pão. Que Deus venha estar manifestando da graça dele, que Deus venha estar manifestando da sua presença, que as ricas bênçãos de Deus possam estar aí a cada momento, sendo manifestada, evidenciada sobre a tua vida, sobre a tua família, né? Essa noite nós estamos aí dando continuidade àquele nosso encontro que nós estávamos tratando a respeito justamente sobre a igreja relevante. E o nosso momento Word Bread, Palavra é Pão, nesta noite, nós vamos estar dando continuidade a esse momento de reflexão da palavra de Deus, na certeza de que realmente o Senhor tem um grande projeto, uma grande bênção para estar compartilhando com cada um de vocês aí, em nome de Jesus Cristo, né? Vamos aguardar mais um momentinho. E vamos já agora estar compartilhando com vocês da palavra do Senhor, a nossa proposta de nós estarmos reunidos nesse momento, terça-feira, a partir das 22 horas, é estar compartilhando uma palavra de Deus para o teu coração. Uma palavra que realmente venha gerar em você um equilíbrio, um crescimento, uma maturidade espiritual, enfim, tudo aquilo que está sendo alinhado por Deus para que possamos desenvolver ou apresentar, né, o nosso ministério com excelência na presença do Senhor, né? O apóstolo São Paulo, certa feita, falou para Timóteo, seu filho na fé, e disse para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que não tem medo de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, nosso Word Bread, Palavra é Pão, nesta noite, a nossa proposta está justamente fazendo com que seja extensiva essa revelação. E nós vamos aqui estar lendo o texto da palavra de Deus, que é o nosso texto base, né, o nosso texto base daquilo que nós vemos aí estar tratando com vocês a respeito da igreja relevante. É Romanos, capítulo de número 12, e o versículo de número 2, que diz assim a palavra: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, diante desse texto, dessa leitura que nós estamos compartilhando com vocês, nós queremos aí estar tratando justamente de uma temática, e a temática que nós vamos estar tratando neste dia é simplesmente a temática alinhamento de uma igreja relevante. É o alinhamento de uma igreja relevante, né? Já quero deixar um abraço aqui, né, para os nossos irmãos que já estão aí compartilhando as bênçãos, Gildas e Leite, Judásio Leite está ali também pelo Instagram. Deus abençoe, Deus continue derramando a graça sobre a tua vida e toda a tua família, e pode ter certeza que é um grande projeto de Deus, né? Maravilha. Pastor Otávio, José Otávio, ali de Salvador da Bahia, também já está pelo Facebook. Oh, paizão querido, Deus abençoe a tua vida, tua família, que a cada dia o Espírito de Deus vai estar confirmando os projetos de Deus sobre a vida de cada um de vocês que está juntamente conosco aí, né? João Ricardo, a Joana Isabel, missionária Isabel Barroso, minha família querida, que Deus abençoe, que realmente tem sido aí um forte incentivo, sempre tem nos dado para estar compartilhando dessas bênçãos de Deus em nome de Jesus. Meus queridos, nós queremos, nesta noite, dando sequência a essa revelação da palavra de Deus. A irmã Eva Lacerda também está ligadinha no mistério aí. Deus abençoe. Ô, glória, só vitória, povo, só vitória. E nós queremos dar continuidade. Nossa temática, alinhamento de uma igreja relevante,
É simplesmente uma temática que vem de encontro a certas necessidades que temos observado em relação à Igreja de Jesus Cristo. O nosso foco, né, a nossa motivação e a nossa inclinação nada mais é para realmente nós estarmos buscando e procurando nos moldar verdadeiramente nesse alinhamento da igreja relevante, que é a igreja vitoriosa, é a igreja que se destaca no contexto de sua vida comprometida com o reino, da sua vida de comunhão, da sua vida de santidade. Então é esse alinhamento, né, que nós queremos estar aqui compartilhando com vocês, né? Um abraço também para o nosso irmão Rubens Lenk, ali de Blumenau, Santa Catarina. Deus abençoe a tua vida, meu nobre. E aqui dentro desse texto de Romanos 12, 2, qual Paulo, ele traz justamente esse entendimento: não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Paulo já está trazendo uma revelação de entendimento que já começa a gerar base de estrutura para um alinhamento da vida realmente dessa igreja relevante, né? Nós não podemos nos moldar em conformidade com as coisas deste mundo. Então, a gente vem tratando algumas questões a respeito da igreja relevante, nós vamos tratando alguns pontos característicos que mostram a identidade, que caracteriza, que corrobora verdadeiramente com esse sentimento, porque nós precisamos entender qual é a visão do reino para a nossa vida dentro desse alinhamento dessa igreja relevante. Então, lembro-me que no nosso último encontro nós estávamos tratando justamente sobre o que é ser ovelha no meio de lobos. Dentro desse mesmo entendimento, quando nós estávamos tratando justamente sobre a igreja relevante e os conflitos da atualidade. Então, aqui dando sequência, nós observamos que ser ovelha verdadeiramente no meio desses lobos significa exercer o poder de voluntariedade, ou seja, é de exercer esse poder de forma voluntária para quê? Para se doar. É isso aqui que a palavra de Deus está tentando, ou está mostrando, na verdade está mostrando, está nos orientando, está nos guiando, está nos conduzindo a esse nível de entendimento e de interpretação a respeito de verdadeiramente alinhar a nossa vida para andar em conformidade à palavra de Deus e à vontade do Senhor. Então, pense no maravilhoso Cordeiro. Olha só, comece a colocar, comece a avaliar esse paralelo e você vai observar. Pense no maravilhoso Cordeiro que era pastor e ovelha em um tempo só. Jesus falou que a sua vida ninguém toma. Jesus falou que a sua vida, ninguém tem o poder de roubar a vida do próprio Cristo. Não, quando a gente começa a observar na palavra de Deus, você observa que Jesus, ele voluntariamente deu a sua vida, entregou a sua vida, compartilhou a sua vida, presenteou a sua vida, né? Sacrificou a sua própria vida por amor a quê? A minha vida e a sua vida. A vida da própria igreja. Então, quando nós começamos a entender aqui, de fato, nós compreendemos que ele se deu voluntariamente. Ninguém teve o poder ou a capacidade de realmente roubar a vida de Cristo. Não. É a própria palavra que mostra, e aqui começa verdadeiramente o entendimento do alinhamento da igreja relevante. Por quê? Porque verdadeiramente Jesus não se deixou comprar, Jesus não se deixou seduzir, Jesus não se deixou forçar, tá? Jesus não se deixou manipular por nenhuma outra coisa ou razão. E aqui nós entendemos que ele não fez menção por nenhum outro interesse, exceto de dar sua própria vida. Então, as ovelhas do pastor agem em conformidade o seu próprio pastor. Ou seja, nós, como ovelhas de Cristo, nós devemos agir desta mesma forma. Nós devemos agir dessa mesma natureza. Então, nós compreendemos aqui que a igreja de Jesus, a verdadeira igreja relevante, ela age em conformidade ao próprio Cristo.
E qual é essa ação? Qual é esse trabalhar? Né? Qual é esse trabalhar? A igreja, ela verdadeiramente, ela não se deixa comprar. Há muita situação, há muita circunstância que a gente observa que as pessoas estão corrompendo os princípios de Deus. E o verdadeiro sentido que alinha a igreja relevante é moldar, é arrancar, é verdadeiramente cortar, podar esse tipo de sentimento na própria vida da igreja, que estão corrompendo os princípios da palavra e estão comprometendo até a salvação. E as pessoas devem entender isso, devem compreender verdadeiramente esse questionamento. Né? Quero deixar um abraço também ao nosso irmão Alan Silva, ali de Brasília, Distrito Federal. Deus abençoe a tua vida. Nós precisamos nos moldar, nós precisamos nos envolver, nós precisamos verdadeiramente compreender a essência dessa revelação. Então, o que é que nós começamos a observar? Então, a igreja, ela age como Cristo agiu, ou seja, ela não se deixa comprar, ela não se deixa seduzir, ela não se deixa forçar, ela não se deixa ser manipulada por qualquer coisa ou razão. Por quê? Porque ela está andando no alinhamento de uma igreja relevante. O alinhamento de uma igreja relevante. E aqui nós observamos que em João 10, 11, 12 diz que a ovelha realmente, quando há essa fragmentação desses princípios, quando realmente há uma negociata desses princípios de Deus, essa igreja ou essa ovelha acaba virando lobo, né? Acaba virando lobo. Mas Deus, nesse momento, está trazendo esta palavra para que a gente possa entender a visão do reino, a interpretação, aquilo que o Senhor está trazendo ao nosso coração para que possamos lidar com essa temática, que é realmente o alinhamento de uma igreja relevante. Então, aquele que diz, a própria revelação da palavra diz, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Será se realmente nós estamos acompanhando essa linha de entendimento, de interpretação, andando como ele andou, fazendo aquilo que realmente ele fez e que quer que nós venhamos fazer no seu reino? Há muitas argumentações, há muitas preocupações, muitas vezes, as pessoas estão mais se lamentando, né? Até mesmo julgando os outros, blasfemando contra a própria palavra de Deus. E isso tudo está gerando o quê? Está gerando percas na vida desse tipo de pessoas que agem desta forma. Quando nós estamos tratando de um alinhamento da igreja relevante, nós estamos tratando do contexto posicionamento, atitude, santidade, compromisso, entrega, renúncia, confissão e vida no altar. E isso tudo gera para nós essa questão. Então, o alinhamento de uma igreja relevante. Preste bem atenção. Sempre que a ovelha perde esse espírito de doação, né, de doação encontrado e praticado pelo próprio Cristo, essa igreja ou essa ovelha, ela acaba virando lobo. Né? Ela acaba se munindo, se camuflando, né, e vivendo uma vida totalmente de aparência. Uma vida totalmente de desequilíbrio, uma vida totalmente de insegurança. E aqui nós começamos a observar, e hoje, o que parece é que pouca gente quer ser ovelha na igreja. Por quê? Por conta desses pontos que nós pontuamos para vocês aqui, porque ser igreja, ela vai realmente passar por N etapas, circunstâncias, situações que requer comprometimento da vida das pessoas. O que as pessoas estão precisando é realmente viver uma vida de compromisso sério com Jesus. Parar de tentar querer imprimir a sua própria marca e deixar que a marca de Cristo seja impressa na sua vida, no seu caráter, na sua identidade, na sua personalidade, na sua praticidade de vida, que haja realmente o reflexo de Cristo Jesus. Aí há uma ação de um alinhamento de uma igreja realmente que é relevante. Então, o que eu observo aqui é que hoje pouca gente quer ser ovelha na igreja. Essa é a verdade. No entanto, não é pecado
pequeno o grupo que quer ser lobo. E isso aí é um grande conflito, né? Enquanto muitos não querem ser ovelha, a maior parte quer ser lobo na igreja, né? Querem fazer conforme eles querem, não querem se submeter à autoridade, querem realmente fazer né, só o sangue de Jesus, fazer uma bagunça em relação à obra de Deus, e a obra está perecendo, paga preço. Agora, isso aflige muito na medida em que, quando as ovelhas viram lobo, olha só que isso aqui é interessante, eu até fiz questão de frisar e marcar aqui para compartilhar, porque é a realidade que nós estamos vivenciando. E quando nós tratamos desse alinhamento da igreja relevante, nós vamos tratar justamente disso aqui. Isso aqui, ela começa a mover com muitas pessoas, começa a mobilizar a vida de muitas pessoas. E aqui nós entendemos aqui que aflige na medida em que, quando as ovelhas viram lobo, elas não só já não atendem a voz do pastor, né? Não atende mais a voz do pastor, como também, inclusive, sobretudo, querem trabalhar contra a obra do obreiro, a obra do pastor, a obra que está sendo desenvolvida, que está sendo realizada. Então, o alinhamento de uma igreja relevante é tratar justamente disso, é cuidar de um posicionamento, de um compromisso, porque a visão do reino, no que caracteriza o exercício da verdadeira igreja, da igreja relevante, é levar a palavra de esperança para pessoas que sofrem, para pessoas que pensam que estão desamparadas, que estão sozinhas, que estão iludidas, que não há mais esperança, que não há mais alegria para o seu coração. E a igreja relevante, ela tem uma sensibilidade no seu coração e ela realmente se flexibiliza para poder atender a necessidade. Agora, aqueles que perdem o tato espiritual, aqueles que perdem a visão espiritual, aqueles que realmente perdem a essência do evangelho, aí é complicado. Por quê? Porque eles não querem mais, eles querem agora lutar contra o crescimento da obra. E as suas atitudes, por mais que às vezes pensem que estão fazendo de forma que seja benéfica para a obra, quando perde o sentimento de ovelha, não adianta. Quando perde o sentimento de ovelha, não adianta, vira lobo. E aqui nós observamos aqui justamente, né, justamente dentro dessa verdade aqui, porque esse ponto aqui é um ponto devastador, um ponto cruciante. Agora, o que alegra a nossa vida, né? E o que nos conforta em termos, é lógico, é evidente, em termos, é que a obra é de Deus. E a lei da semeadura está aí. E não adianta querer pegar atalhos, não adianta buscar subterfúgio, não adianta vestir uma roupagem de camuflagem, porque a lei da semeadura, ela é fatal, é irrevogável. Aquilo que o ser humano planta verdadeiramente será aquilo que vai colher. Então são essas realidades, e a igreja, quando ela entra nesse alinhamento da igreja relevante, de uma igreja realmente que é o diferencial por conta da sua vida de compromisso com Deus, com a sua vida com Deus. Quando a gente entende essa visão, a gente começa a ter, né, mais flexibilidade, mais estrutura, mais base para prosseguir, caminhando, adorando o Senhor. E aqui nós observamos que o Novo Testamento, há várias analogias dentro do Novo Testamento, e figuras que ilustram o significado do ser da igreja. E, pessoalmente, acreditamos que as 3 analogias que a gente vem compartilhando com vocês, essas 3 analogias, né, elas realmente, ela vem dando aqui razão, ela vem mostrando, ela vem definindo, tá? E nos ajuda a ver o quadro bem definido a respeito da razão de ser da igreja, né? Quais são esses 3 pontos que a gente vem tratando com vocês ao início dessas nossas palestras, dessas nossas reflexões sobre a igreja relevante, tá? Sal, a igreja ser sal, né? A igreja simplesmente não tem outra escolha. Ou ela é sal, ou ela é luz, ou vive como ovelha no meio dos lobos. Se não fizer e não tiver um alinhamento, um caminhar, um percurso diante dessas características que vem ali definir como verdadeiramente uma atitude de alinhamento de uma igreja relevante, ela não é igreja.
Não adianta. Não adianta, essa é a própria palavra que estabelece, a própria palavra que abaliza, que estrutura, que convalida toda esta ação de interpretação que nos leva a vivenciar essa vida de entendimento. Por quê? Porque esse entendimento, queridos, vai despertar muito. Tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente aí perdendo tempo. Tem muita gente aí simplesmente cooperando com o inimigo devido à sua vida totalmente alheia das coisas espirituais. Essa é uma verdade. E aqui nós observamos que daí em diante, por conta dessa situação, pode ter tudo o que for, pode ter grupo, pode ter departamentos, obreiros, vasos, profetas, enfim, e várias pessoas que possam desenvolver trabalhos de aptidões excelentes para o reino de Deus, mas se realmente ela não é sal, não é luz, e não vive como ovelha no meio de lobo, não adianta. E é aqui, o que está pontuando aqui é a própria palavra de Deus, né? É o ponto de vista do Novo Testamento que traz esse entendimento. Agora, já não tem mais a razão do ser, quando ela perde esse sentimento de ser igreja, né? Simplesmente passa só a ser um clube qualquer, uma entidade filantrópica, né, qualquer, né, enfim, que quer prestar algum tipo de caridade. Mas o verdadeiro sentido da igreja já perde. O verdadeiro sentido da igreja já começa a escorrer entre os dedos a essência dessa revelação. Agora, pode até se dizer que ela pode cumprir o seu modesto papel na sociedade, mas a essência do contexto da igreja é totalmente diferente. E sabe por que é diferente? Porque a igreja de Jesus não pode ter nela um papel modesto. Ela tem de ser uma comunidade mais relevante, mais revolucionária, tá, da sociedade. Ser sal, luz e cordeiro. Na sociedade pode ser qualquer coisa, menos algo medíocre. Ou seja, pois o alinhamento aqui é ser relevante. O alinhamento é ser relevante. E neste ser sal, e neste ser luz e cordeiro, é que ela encontra a sua mais profunda identidade e a sua mais significativa razão de ser. Então, é esse caminho, é esse critério, é essa personalidade. Nós somos chamados para ser sal. Precisamos ser sal. Precisamos realmente exercer esse chamado. Precisamos ser luz. Há muitas trevas, há muita escuridão, há muitos caminhos incertos, pessoas que estão tomando caminhos equivocados, porque muitas das vezes julgam, querem argumentar situações na sua vida, porque não conseguem enxergar, não conseguem ver, não conseguem verdadeiramente ter uma claridade na sua vida, e estão vivendo de incerteza, de inseguranças. Minha palavra de Deus diz que nós, como essa igreja relevante, nós temos que ser luz para poder iluminar o caminho dessas pessoas. Precisamos ser essa luz. Precisamos ser essa luz. E é por isso que Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita, a vontade do Pai. Enfim, ele vai pontuando esse sentimento, e Deus é fiel. Deus é fiel. Ou vivamos em uma vida transformada por completo, ou estamos no curso deste mundo. E o que Paulo trata com bastante propriedade, que está nos pontuando nessa noite, nessa nossa temática, que é o alinhamento de uma igreja relevante, é que não venhamos nos amoldar como este mundo. Eu e você, nós somos a diferença. Eu e você somos chamados para ser a diferença. E somos essa diferença em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, quando consideramos a realidade deste mundo e até mesmo a realidade das denominações evangélicas, né? Queremos aqui abrir um parênteses, né? Essas que muitas das vezes só querem realizar seus trabalhos para poder, como diz a
o nosso grupo de jovens, né? Fazer o gosto da galera, né? Só que não, porque eu preciso agradar fulano, porque eu preciso agradar cicrano. Você não precisa agradar ninguém. Você tem que fazer o seu papel de igreja relevante, que é mostrar o caminho da verdade, que é mostrar, ensinar, que é realmente remover todas as pedras de tropeço, aplanando o caminho para que as pessoas possam ter um encontro verdadeiro com Cristo, porque essa atitude de tentar comprometer a essência da nossa identidade, ser igreja, isto aqui vai corromper os princípios. E aqui nós estamos tratando de um alinhamento da igreja relevante. Nós não podemos deixar que esses princípios sejam rompidos, que sejam quebrados, que sejam desfeitos. Tá ok? Então, quando consideramos essa realidade, percebemos que a nossa situação presente se assemelha muito ao tempo que o profeta Daniel viveu. Quando a gente começa a ver, quando começa a ter a definição desse paralelo, nós observamos, e interessante, que aquela época, né, da época que o profeta Daniel, naquela época, o reino de Judá, que havia se separado do reino de Israel, interessante é que nós frisamos um pouco dentro desse pano de fundo histórico, observe bem que houve uma separação, e aí o reino de Judá foi separado do reino de Israel, foi levado cativo para a Babilônia, e lá na Babilônia física, os filhos de Israel, eles puderam produzir as suas vidas tranquilamente e até oferecer o sacrifício ao seu próprio Deus ali. Só que tinha um detalhe, o que realmente se corroborava, se argumentava entre eles, dentro daquela situação, era simplesmente, está tudo bom, está muito bem, olha só, nós estamos sendo abençoados, nós estamos crescendo, nós estamos multiplicando, nós estamos prosperando. Na verdade, né, nós estamos aqui na Babilônia, mas não importa, pode ser a Babilônia, não tem problema não. O importante é a gente ficar bom, o importante é a gente produzir, o importante é a gente ser abençoado. Né? Essa era a visão. Só que tem um detalhe, Babilônia não é o teu lugar, Babilônia não é o nosso lugar. É por isso que Paulo diz assim, olha, não se conforme com essa situação, não. Ele vai dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que ter mudança, nós não podemos ser de acordo com este curso. Embora nós saibamos que diante dessa situação em que eles estavam ali, estava sim havendo uma provisão de Deus para certas pessoas, para os seus remanescentes. Sim, mas se você for começar a buscar dentro de um fundo histórico a respeito do posicionamento daqueles que estavam ali, que eram fiéis e que estavam sendo agraciados pela benevolência de Deus para a sua vida, você vai observar que dentro do coração deles, eles estavam tomando posse dali, mas o seu coração era desejoso em verdadeiramente estar no lugar onde Deus tinha projetado para que eles pudessem estar. Então, é essa essência que nós estamos observando aqui. Tem que ter um alinhamento, tem que ter um posicionamento. E o alinhamento aqui é o posicionamento, é uma vida de compromisso com o reino de Deus. É tempo, é tempo. A gente só se vê essas oscilações, né? Abre as portas, tem um culto, fecha a porta. Vai abrindo e vai, isolamento, vai. Sabe, aquela, vai dando aquele, bem devagarzinho, bem devagarzinho. Eu sempre digo, já compartilhei, né, que realmente essa situação do Covid-19 está verdadeiramente revelando, né, quem edificou a sua casa ou na areia ou na rocha. Porque há uma oscilação muito grande. Então, nós precisamos entender, deve existir um alinhamento, deve existir um posicionamento, deve existir um comprometimento com o reino. Então, é esse alinhamento, né? Esse alinhamento. Então, nós observamos aqui, dentro dessa questão do reino aqui de Judá com Israel, tá? Eles viveram acomodados porque, aparentemente, tinha alguma liberdade, né? Aparentemente. Você sabe que uma questão aparente não significa que realmente você possa pontuar
que aquilo ali é fidedigno dentro da sua veracidade. Não, hipótese alguma. É aparentemente, né? Quer dizer, né? É que nem a gente sempre tinha uma propaganda que falava de um produto chamado Denorex, que parece que é, mas não é. Mas é o que está acontecendo. É esse próprio Denorex aqui. Então, aquele povo estava comandado, aparentemente tinha uma liberdade, mas eles não tinham liberdade. Eles não tinham liberdade. Por quê? Porque quem vive pecando é escravo do pecado. É escravo do pecado. E aqui a verdade, porém, é que eles eram escravos, e o que hoje observamos, que muitas pessoas dizem, ó, tá ruim, mas tá bom. Deus não nos chamou para ser escravo do mundo, pois a verdade de Cristo já nos libertou. E qual é a sua verdade? É a sua palavra. É o que diz o texto: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que transforma, é a verdade que liberta, é a verdade que restaura, que regenera. E aqui nós observamos, dentro desse contexto, que vivemos em um tempo onde a liberdade, mesmo no meio dos irmãos em Cristo Jesus, é posta em xeque-mate. É posta em xeque-mate. Uma vez que os limites cristãos estão sendo fragmentados pela libertinagem da nossa era. Isso é uma tristeza. Sabe por quê? Porque não há mais senso de respeito entre as pessoas, não há mais respeito pelas autoridades da casa de Deus, não há mais respeito pelo próprio membro da igreja, pelo visitante, não há respeito. Gente, a coisa está terrível. E isso aqui vai se perdendo. É por isso que nós temos que entender, e é por isso que a nossa temática é justamente lutar por esse alinhamento da igreja relevante. Quer ver uma coisa? Isso aqui vou falar a nível geral dentro de um contexto. Não estou aqui trazendo assim, quero formar, né? Criar uma ação de formulação de um compêndio doutrinário para a sua vida. Não pode ser algum. Estou só compartilhando da palavra de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que é membro ativo, que é uma igreja relevante, você tem o seu pastor, você tem a sua liderança, né? Você, meu amigo, que ainda não é cristão e que sempre também participa desses nossos encontros, saiba, Deus tem um projeto de vida abençoada para a tua vida, e se você está procurando esse projeto de vida abençoada, o meu conselho é este: entrega os teus caminhos ao Senhor Jesus, confia nele, porque o mais Cristo fará. Essa é uma verdade. Agora, entenda, tem pessoas que, para poder se envolver com as coisas espirituais, não tem problema. E graças a Deus. Agora, o detalhe que gera o diferencial é que muitas das vezes essas pessoas, mesmo têm a facilidade de envolver com as coisas espirituais, mas ao mesmo tempo também tem uma facilidade tão grande de estar se envolvendo com as coisas profanas, com as coisas mundanas, né? Isso aqui é uma batalha espiritual muito forte. Precisamos ter a nossa vida alinhada em Cristo para poder tapar essas brechas, né? Tapar essas brechas. Na verdade, para estar bem com todos, né? Para estar bem com todos, tanto faz quem pode estar no altar. Não, tanto faz, né? Se ele está bem, se não está bem, o importante é fazer o gosto do povo. Esta é a mentalidade da igreja que perdeu os princípios da sua própria relevância. Agora, quando observamos esse ponto de ilustração, né, nós devemos atentar para a questão. E sabe qual é a questão dentro dessa situação? Tira a sandália dos teus pés. Essa é a palavra que a gente traz. Essa é a confirmação, a ilustração. Pessoas que querem manipular as coisas do reino têm que entender uma coisa: a igreja, ela tem um dono, é Cristo. Tira a sandália dos pés. Muitos estão com as suas próprias sandálias sujas, os seus calçados imundos, querem entrar na casa e as suas pegadas vão verdadeiramente manchar, vão sujar. Muitas sandálias estão sujas com a podridão deste mundo, estão totalmente suja pelo lamaçal do pecado, há uma podridão. E precisa realmente entender que esse ambiente dentro
da interpretação do mundo espiritual. Nós estamos tratando da igreja relevante. Nós estamos tratando da igreja relevante, tanto no contexto coletivo, como no contexto individual, pessoal. A minha vida, a sua vida, a nossa vida em koinonia, em comunhão, em igreja. Precisamos entender isso. E quando nós observamos essa questão, pessoas querem se infiltrar dentro da nossa comunhão, com as suas propostas, com as suas filosofias humanas, com seus compêndios, com seus dogmas, em nome de Jesus. Que Deus a cada dia vai estar blindando a minha vida, a sua vida, porque se realmente nós estamos em um alinhamento como igreja relevante, diabo nenhum e nada nesta vida vai corromper os princípios que Deus tem projetado para mim e para você, que somos essa igreja relevante. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então é essa visão. Essa visão que a gente compartilha, né? Compartilha. Crentes que andam segundo o mundo e querem trazer um conceito de respeito como ensino da moral, simplesmente para quê? Para poder cumprir um papel perante a sociedade, que estão assíduos em suas responsabilidades religiosas, enfim, que estão aí, não, eu estou cooperando, eu estou tal. A Bíblia chama esse tipo de gente, sabe de quê? Fariseu hipócrita. Tem que ter alinhamento, tem que ter posicionamento, tem que ter comprometimento com o rei, tem que ter vida no altar, tem que ter vida restaurada, vida transformada, vida renovada. O mundo nos impõe regras e padrões para que sejamos infrutíferos e derrotados. A ideia do diabo é nos engodar nessas coisas para que nós não tenhamos tempo para considerar as coisas de Deus, que é só gerar, que é só colocar, que é só apresentar, que é só recomendar. E por incrível que possa parecer, isso é muito triste, as pessoas estão perdendo o tato de discernimento, né? E não estão percebendo que coisas como essas estão roubando o seu momento de interpretação, de entendimento da presença de Deus na sua própria vida. E o diabo está trabalhando de forma bem sutil, e vai mexer aqui, vai mexer ali, e a coisa é terrível, terrível, né? Para isso, nós observamos que por conta disso, ele dá todas as iguarias que nós quisermos e todo o vinho da contenda que conseguir beber. É a estratégia do diabo. Infelizmente, muitos que dizem ser crentes, mas na verdade não são, estão sendo alcançados pelo poder das atrações deste mundo. A Bíblia diz que eu posso multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. No original, observe que a palavra diz, não é o somar, é o multiplicar. É o multiplicar. E diz também que o amor não é de muitos, mas o amor de quase todos, o original diz. O amor de quase todos está esfriando. Não estão praticando esse amor, mas está havendo esse esfriamento e simplesmente já tem um pré-julgamento e já se torna a própria direção, e aí não concorda com isso, não concorda com aquilo, as pessoas automaticamente vão se conduzindo por elas mesmas, não, porque eu sou dono do meu próprio nariz, porque meu achômetro diz que é assim, tem que ser assim, e é desse jeito, não é desse jeito que você quer, que você pensa, que você acha, nem que eu quero, eu penso e acho, é do jeito que Deus determina, é do jeito que Deus decreta, é do jeito que Deus estabelece, é do jeito que Deus alinha, porque aqui está o alinhamento de uma igreja relevante. É esse alinhamento. É esse alinhamento, ok? Então, e por não ver as suas posições muitas das vezes correspondidas pelo homem, desanima, não quer ir mais para os cultos, não quer ir mais para a igreja, né? Às vezes quer dar aquela, sabe, aquele jeitinho assim para poder dar retaliação. Não vou pregar mais, vou fazer isso, vou fazer, não vai fazer, não quer? Então não faça. Não quer mais se desenvolver? Porque fulano de tal falou que eu não quero, então eu vou, a minha retaliação é não ir, é não orar, é não fazer, não contribuir, não realizar, nem aquilo. Gente, a única pessoa que pede nisso tudo é a própria pessoa que age desta forma e que pensa desta maneira. E é isso que o inimigo quer. Eu e você, nós não somos conduzidos pela força do mundo espiritual no contexto negativo. Não, eu e você somos movidos pela força no mundo espiritual
que provém do Altíssimo, do Criador, do Soberano, do nosso Deus, amado Senhor. Somos guiados por, somos orientados pelo próprio Cristo. Então, quando a gente entende essa questão, nós compreendemos o que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Não haja conformidade, não tenha conformidade com este mundo. Todo mundanismo e secularismo são dominados pelas forças do mal. O príncipe deste império é Satanás, o inimigo das nossas almas. Não podemos nos deixar levar pelo mundanismo, pois certamente seremos tragados pelos prazeres dessas iguarias. Como lemos no livro de Daniel, o rei Nabucodonosor ordenou que fosse dada das iguarias reais e do vinho que ele bebia aos jovens que haviam sido trazidos de Judá. E sabe qual era a proposta? Sabe qual era a estratégia? E por que disto aqui? Simplesmente, tudo isso ele fez para que as pessoas que ali chegassem também se adentrassem na cultura da Babilônia. E é dessa forma, quando Paulo nos incita a não nos conformar com este século, o mundo, o que ele quer dizer é que não devemos nos alimentar das iguarias e nem do vinho do rei. Paulo está nos dizendo para fugir dos patrões deste mundo. Paulo está nos orientando de que realmente nós temos que fugir dos prazeres, fugir das concupiscências deste mundo, para poder viver de maneira íntegra, sóbria e relevante, como uma igreja alinhada no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é essa visão do reino, essa interpretação sobre o alinhamento de uma igreja relevante, trata justamente dentro dessa questão. E é nesse momento que nós estamos compartilhando, porque o que realmente brota no coração de uma igreja relevante é as conquistas de Deus para a vida de cada um de nós. De cada um que está aí precisando, necessitando. Eu já abro um parênteses aqui para poder ministrar essa palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua chamada, sobre o teu ministério. E você venha entender que você, que é essa igreja relevante, cuidado para não sair do nível, cuidado para não sair do prumo, cuidado para não sair desse alinhamento, porque Jesus está voltando e precisamos estar com a nossa vida alinhada em Cristo. Aleluia. Então, dando sequência, já estamos chegando no finalzinho do nosso Word Bread, Palavra é Pão, essa nossa série Igreja Relevante, está uma bênção de Deus. E olha só, esse alinhamento que Paulo traz para nós dentro dessa interpretação, ele deseja que tenhamos uma vida separada para Deus, não apenas do nosso coração, mas das nossas atitudes e nas coisas que tocamos neste mundo. Todo modismo, secularismo e budanismo vão passar, mas nós não devemos confiar nestas coisas. O alinhamento dessa igreja relevante, em 1 João, capítulo 2, versículo 17, olha o que diz a palavra de Deus. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É esse alinhamento. É essa vontade, é essa interpretação, é esse direcionamento de Deus para a nossa vida. Que nós possamos ser esse diferencial, que nós possamos caminhar dentro dessa visão e entendendo que o propósito de Deus, para mim e para você, nada e ninguém vai interferir. Agora, precisamos cair na real, precisamos entender, né? Precisamos, como diz aí o certo irmão, tomar um chá, né? Eu sei que muitos já gostam de chá raiz de Jessé, né? Mas muitos estão precisando realmente de tomar um chá de simocol, entendeu? Tem que se mancar, pelo amor de Deus. Esse é o momento, é o tempo que nós estamos vivendo, é a hora que nós estamos vivendo, e precisamos ter essa visão do reino para poder prosseguir acreditando nas propostas que o próprio Evangelho nos mostra que é a proposta do reino para a nossa vida. Gente, nós não estamos brincando de ser igreja. Nós não estamos perdendo tempo por ser igreja. Eu digo igreja não na questão denominacional,
Não é uma questão denominacional. Eu falo igreja, a igreja relevante, esse alinhamento da igreja relevante, eu estou falando dessa igreja aqui, ó. Eu, você. Há um grande projeto, foi por você que ele morreu. O sacrifício foi pela sua vida. E muitas das vezes, infelizmente, há momentos na nossa vida que nós nos tornamos pessoas ingratas pelo aquilo que Deus tem feito por nós. Mas que possamos realmente resgatar esses valores, esses princípios, esses sentimentos. Resgatar verdadeiramente essa essência para a nossa vida. E caminhar, e prosseguir, e entender que se há uma necessidade de um alinhamento para que eu possa realmente me apresentar ou ser recomendado ou caracterizado como essa igreja relevante, que eu não venha, de hipótese alguma, encarar essa realidade de forma hostil. Não pode ter essa hostilidade. Se essa palavra está vindo ao teu coração, ao nosso coração, que nós possamos entender que se há a necessidade de um alinhamento, de um preparo, precisamos nos submeter, precisamos nos render, precisamos nos colocar na inteira disponibilidade do Espírito Santo para que esse alinhamento seja realmente concluído na nossa vida. Aí aqui nós observamos aqui, para a gente finalizar esse nosso momento, o andar de quem realmente não se amolda com as propostas desse mundo se caracteriza em alguns pontos, e esses pontos são os seguintes. Primeiro, vida nova. Romanos 6,4. Então, essa vida nova, nós andamos em uma vida totalmente restaurada. Nós vivemos realmente nessa vida uma vida nova, uma vida em que as coisas totalmente que ficaram para trás já foi. Situações que realmente comprometiam nosso chamado, comprometiam a nossa história, comprometiam a nossa vida espiritual, o nosso compromisso com o reino. Quando eu entendo que o andar das pessoas, daqueles que não se amoldam com as propostas do mundo, caracteriza nele uma vida nova, eu entendo, e eu tenho certeza que você há de compreender também dentro dessa visão, tá? Dentro dessa vertente de entendimento, que realmente o que nós queremos é viver essa vida nova. Chega de tristeza, chega de amargura. E essa vida nova aqui é a vida que nós pregamos, que nós estamos profetizando para outras pessoas. E como é que vai ficar? Como é que realmente nós vamos exercer esse nosso ministério profético, vamos dizer assim, de levar a mensagem dessa vida nova que o próprio Evangelho traz como proposta para aqueles que se entregam, se realmente nós não estamos vivendo essa vida nova pelo simples fato, tá, de não realmente atender o chamado do reino e começar a andar em conformidade com o mundo. Não tem como, né? Infelizmente, tem muita gente que está só com a capa, mostrando uma vida nova. É a seta, sabe? Já ouviu falar do crente seta? O seta é aquela seta aqui, né? Tem aquela seta assim, siga adiante, só uma setinha assim que siga adiante, né? A pessoa, aí tem o nome tal lugar, a seta assim, siga a seta. A seta ela só indica o caminho, mas ela fica parada no mesmo lugar. Aí as pessoas vão. Tem muitos que estão só como seta, só está indicando, mas está ficando para trás. E isso não é o que Deus preparou. Isso não é a proposta do reino, isso não é o que caracteriza a igreja relevante, não. O alinhamento da igreja relevante nos mostra uma outra verdade. Ele não quer que você seja somente essa seta. Ele quer que você realmente, além de indicar o caminho, que você prossiga para o caminho, que você realmente viva esse caminho, que você realmente sinta esse caminho. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ok? Então, vida nova. Outra coisa, fé. Outra coisa, eu estou falando daqueles que andam, né? O andar de quem não se amolda com as propostas do mundo evidencia na própria vida dessa pessoa vida nova. Na vida dele se evidencia fé, na vida dele se evidencia a fé está na referência de 2 Coríntios 5,7, evidencia espiritualidade, Gálatas 5,16,
estabilidade, Efésios 4:1, amor, Efésios 5:2, cautela, Efésios 5:15, iluminação, 1 João 1:7, semelhança a Cristo, 1 João 2:6. Precisamos lutar para alinhar o estilo de vida do corpo. Cristo, ele traz essa visão. Ele demonstra, ele mostra, ele revela, e nós precisamos realmente nos submeter a essa visão do reino para poder compreender o projeto de Deus. Então, aqui é que realmente nós começamos a sentir que os conflitos, quanto muitas das vezes se levantam, é justamente com o propósito de quê? Tirar você do alinhamento. Essa é a proposta, esses nossos momentos que nós estamos aqui nos encontrando às terça-feiras, às 22 horas, simplesmente para a gente bater esse papo, falar a respeito, né, justamente dessa temática, né, que a nossa temática principal é a igreja relevante. E dentro dessa temática a gente vem compartilhando aí com os irmãos aí a respeito de sendo uma igreja relevante. Nós tratamos do conceito a igreja relevante no contexto ser e ter. Tratamos também na questão a igreja relevante, o desafio da atualidade. Hoje nós estamos falando sobre o alinhamento de uma igreja relevante, tá? E na próxima terça-feira nós vamos estar encerrando essa série que trata a respeito da igreja relevante com uma outra temática. Mas eu quero dizer para você que haja esse alinhamento sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a tua casa, porque esse alinhamento da igreja, por que a gente frisa e está batendo muito nessa tecla? Porque, gente, olha só, nós estamos vendo, acompanhando o desenrolar de profecias, quais fatos se desenrolariam nos últimos dias. Nós somos contemporâneos, eu creio, nós somos a igreja contemporânea, a igreja dos últimos dias. Nós estamos vendo isso tudo aí. E o que acontece? E nós, como igreja, nós precisamos ter um alinhamento, por quê? Porque verdadeiramente só irá participar do arrebatamento da igreja, né? E infelizmente tem muita gente que hoje tem igreja que não se prega mais arrebatamento, né? Infelizmente tem até crente que não acredita mais no arrebatamento, mas eu acredito. Glória a Deus e aleluia. Eu sei que tem muitos aí que estão acreditando e que acreditam também. Mas o que eu quero dizer? E só vai participar do arrebatamento uma igreja relevante, aquela que está realmente alinhada em uma vida de santidade, de compromisso, e que está fazendo a obra do Pai. Que se preocupe em fazer as obras do Pai. E que realmente está realizando as obras do Pai. Então não adianta a gente estar querendo trazer bênção e glória a Deus. Se preocupa não, fique assim mesmo, porque o manto vai descer e aquilo. Não, isso não adianta. O que realmente as pessoas estão precisando hoje em dia é realmente entender uma coisa. Alô, você faz parte da igreja relevante. Precisa ter um alinhamento, um posicionamento e um comprometimento na sua vida. Essa é a palavra. Agora, esse tipo de palavra muda, lógico, transforma, restaura, gera prosperidade, e que prosperidade! Então, essa a nossa prioridade dentro desses nossos momentos de falar sobre a igreja relevante é justamente para que a gente possa entender qual é o papel que realmente nós estamos desenvolvendo. Ou eu e você, ou nós somos, ou não somos coisa nenhuma. Ou verdadeiramente vivemos o evangelho na nossa vida, ou então estamos perdendo tempo. Que Deus possa, através dessa palavra, trazer para você realmente essa essência. E para nós finalizarmos aqui, Paulo tem demonstrado uma ação de despertamento de nosso contexto. Se é que realmente somos igreja de Cristo, a realidade do cristianismo contemporâneo avalia uma ótica de grandeza. Este mundo também nos dá todas as condições de reproduzir nossas vidas aqui e até mesmo para servir a Deus neste mundo, conforme o desejo dos senhores do império. E Paulo, quando ele trata realmente disto aqui, ele começa a pontuar e dizer, olha,
há muitas facilidades, há muitas coisas que podem ser semelhantes, que pode te apresentar como bem, mas você precisa entender, não vos conforme com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E que renovação é essa? Através do que? Da palavra, porque o próprio Cristo falou, conhecereis a verdade vos libertará, e se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque o Filho é a verdade, é o verbo que se encarnou, que se fez carne, é a palavra viva. Então, quando Paulo fala a respeito de termos, nós não nos conformar, mas deixar que esta palavra que é Cristo mude o nosso caráter, mude a nossa identidade, mude a nossa personalidade, realmente nós entendemos aqui que ele está gerando um alinhamento e nós precisamos, mais do que nunca, nos precaver e nos preparar, porque realmente as coisas, né, tem muitas pessoas que profetizam, que pregam, dizem que as coisas vão piorar, que piorem, mas para o crente que está em Cristo, a igreja que está alinhada, pode piorar para o mundo, mas a igreja que está alinhada, a providência de Deus jamais será ausente na vida daquele que está alinhado como uma igreja relevante. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que nós possamos realmente estar unindo as nossas forças para poder prosseguir nessa caminhada, nessa perspectiva de vida espiritual. Quero deixar meu abraço também, irmão Antônio Marcos Borges dos Santos, ô glória. Toma posse aí, meu querido, somos essa igreja relevante e a bênção de Deus é sobre a nossa vida. O João Mateus Oliveira também, de Torres, Rio Grande do Sul. Nós temos que vivenciar essa perspectiva, né? E a nossa proposta do nosso Word Bread, palavra é pão, é estar compartilhando essa palavra de bênção para a sua vida, né? Compartilhando do fundo do coração essas revelações de Deus, que nada mais é a palavra do Cristo vivo, que muda, que transforma, que restaura nossas vidas. Que Deus possa estar te abençoando, te encontro no nosso próximo Word Bread, palavra é pão, terça-feira que vem, se Deus quiser, a partir das 22 horas, e vamos estar aí compartilhando as bênçãos. Temos muitas outras temáticas aí, nós já estamos orando, estamos preparando outras temáticas para que a gente possa estar compartilhando com vocês, e assim a gente vai caminhando, vai caminhando. Vamos aproveitar todas essas ferramentas que Deus tem nos oportunizado para que a gente possa realmente estar aí compartilhando as bênçãos de Deus, ok? Que o Espírito de Deus venha abençoar a sua vida de maneira tremenda.